Graças, paz, igreja. Que alegria, que honra estar aqui com vocês no aniversário de 23 anos. Puxa vida, que igreja linda. Hoje eu fui muito visitado por Deus no momento da adoração ali, naquele momento que a gente estava cantando nos Santos dos Santos. Eu não sei viver em outro lugar. E também passou um filme na minha cabeça. Eu me converti primeiro por causa do testemunho da conversão da Raquel e do Caio. E eu fiquei impactado de saber que Deus fazia milagres. Quando eles contaram da cura da Talita, aquilo para um jovem de 19 anos, foi um impacto muito grande. Eu, como assim Deus faz isso? Porque eu cria que existia Deus. E eu me converti. E o meu chamado ministerial também foi na casa deles, lá em Guararema. Eu me lembro que tinha um pastor lá de Poá que estava profetizando para todo mundo. E eu falando, Deus, fala comigo, eu estava sentindo o chamado. Ele chegou em mim, me pulou e foi para o próximo. E eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus, será que tudo isso que eu estou sentindo não é verdade? Naquela noite, eu estava dormindo lá, eu fui cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram disso? Eu fiquei orando em línguas até 3, 4 horas da manhã, não conseguia falar outra palavra se não fosse em língua estranha. Eu ia falar em português, saía em língua estranha, eu ria e eu glorificava. Ali eu falei para o meu pai, pai, eu vou abandonar a engenharia, porque eu quero ser pastor. E o meu pai falou, eu te abençoo, filho. E no reino de Deus é assim, irmãos. Um semeia, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Depois, esse irmão mais novo, que ele ensinou um monte de coisa errada, mas ensinou muita coisa certa também. E até hoje, o Caio é a pessoa a quem eu também procuro quando eu preciso de conselhos. Porque ele é um homem sábio, um homem maduro, um homem equilibrado. Por isso, no reino de Deus não existe outra verdade, senão a glória é só de Jesus. E assim eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque, irmãos, como é maravilhoso você semear e ver a colheita da sua semeadura. Uma igreja sólida, uma igreja com o evangelho verdadeiro que está sendo pregado nesse tempo de tanta heresia, de tanto ensino errado. Então, eu quero dar os parabéns a toda a igreja, mas especialmente a minha família, Caio, Raquel, e todos vocês, porque vocês estão fazendo diferença nessa geração. A palavra que eu quero trazer hoje para vocês é uma palavra que Deus me deu já há algum tempo, mas que eu acho que é muito pertinente para os nossos dias de hoje. O tema dela é Enoque, o peregrino. E eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 5, versículo 24. E eu tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração hoje. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quem foi Enoque? A Bíblia menciona muito pouco a respeito dele. Mas certamente foi alguém que impactou a Deus, a ponto de Deus querer colocar o nome dele no livro de Gênesis. A Bíblia diz que Enoque foi o 7º após Adão. Então, ele viveu lá no comecinho, quando o mundo já havia multiplicado a sua iniquidade por conta do pecado. Enoque não foi conhecido pelos seus grandes feitos. A gente sabe muito pouco dele. O que a Bíblia fala, que de fato é marcante, é que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Depois disso, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus
por 300 anos. E de repente já não era, porque Deus o levou para si. Alguma coisa aconteceu na vida desse camarada, quando ele ficou sabendo que ele iria ser pai de Matusalém. Mas a vida de Enoque se torna algo muito poderoso, um ensinamento muito poderoso, na medida que ele representa todos nós. Ele não só representa o crente como pessoa e o seu caminhar com Deus, mas ele representa o crente da última geração, que não vai ver a morte, mas vai ser arrebatado. Então eu queria que você abrisse o seu coração. As lições que eu vou compartilhar com vocês aqui não são lições mirabolantes, não são revelações extraordinárias, mas certamente Deus tem algo muito especial para falar com cada um de vocês aqui hoje. A primeira lição que eu vejo na vida de Enoque, o peregrino, é que ele teve uma experiência com Deus. Gente, vocês imaginam um camarada ser o 7º depois de Adão? Ele deve ter passado a vida dele ouvindo falar das histórias do Éden, da glória de Deus visitar o homem todos os dias. Ele deve ter ouvido falar de tudo isso, da queda. Isso devia estar muito claro para ele. Como é que Satanás conseguiu enganar a Eva, e Eva, com a sua influência, levou Adão a pecar. Enoque, ele viveu, gente, em tempos terríveis. Tempos de violência, de imoralidade e de rebelião. Então, a Bíblia diz que ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus foi descobrir que o mundo ia acabar. Durante muitos anos, eu falava, mas o que aconteceu? Que de uma hora para outra esse cara mudou de vida. Se tornou alguém que andou com Deus de um jeito. Deus falou, filho, você não pertence a esse mundo não, vamos embora. Você está tão próximo de mim, vem cá. Quantos aqui querem ter uma experiência com Deus assim? Gente, o nome, eu vou dizer para vocês que a experiência dele veio da revelação de que o dilúvio viria. E como é que eu descobri isso? Um dia eu estava lendo o texto no hebraico, fazendo uma exegese, e eu cheguei no nome Matusalém. No hebraico, Matusalém, Matushelar, significa sua morte trará. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que Matusalém morreu, e no ano que ele morreu veio o dilúvio. Então, na verdade, Deus deixou claro para Enoque que ele iria julgar o mundo. E que o tempo de vida de Matusalém seria o tempo que o mundo teria de oportunidade para o arrependimento. Mas quando Matusalém morresse, o dilúvio viria. E Enoque é o homem que, Matusalém foi o homem que mais viveu no mundo, 969 anos, simplesmente porque Deus não tem prazer em estabelecer juízo. Deus é longânimo. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, então ele estendeu ao máximo a vida de Matusalém, até que chegou o dilúvio. Mas isso mudou a vida de Enoque. Então, eu quero dizer para você, querido, que todos nós podemos andar com Deus e termos uma experiência de revelação pessoal. E a Bíblia mostra que Enoque não teve só a revelação do dilúvio, mas teve também a revelação da volta de Jesus. Porque lá em Judas, no livro de Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá? Que é o Judas, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Ele viu a volta de Jesus, na verdade, não o arrebatamento, mas a segunda vinda. E isso também fez com que cada vez mais ele desejasse andar com Deus. Querido, a experiência com Deus é diferente para cada um. Não é igual para todo mundo. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma experiência com Jesus por causa da sua doença.
ela foi atravessando a multidão e ela tocou na orla de Jesus e foi curada. E aquilo mudou a vida dela, porque Jesus não só a curou, mas disse: a tua fé te salvou. Maria Madalena teve uma experiência porque foi liberada de muitos demônios. Nicodemos, porque apesar de ser um corrupto, um publicano, desculpe, Nicodemos não, Zaqueu, Nicodemos vem depois. Zaqueu, apesar de ser odiado pelo seu povo, Jesus falou: me importa ir na sua casa. E sem falar sobre o seu pecado, Zaqueu falou: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, qualquer pessoa eu vou devolver 4 vezes mais. Cada pessoa na Bíblia teve uma experiência com Jesus diferente, com Deus diferente. Nicodemos, um grande mestre da lei, foi procurar Jesus na madrugada, e a sua experiência com Jesus foi porque, apesar de conhecer muito as Escrituras, ele tinha um vazio na alma. Quantas pessoas chegam para Deus porque estão vazias e querem ser cheias? Quantos aqui? Lázaro, Marta e Maria tiveram uma experiência porque abriram sua casa para Jesus. E Jesus era amigo deles. E vocês já imaginaram que coisa maravilhosa? Porque Betânia, gente, fica bem no Monte das Oliveiras. Quem já foi a Israel, aliás, esse ano eu estou indo em agosto, viu? Quem quiser ir comigo ainda dá tempo. Mas Betânia fica bem no Monte das Oliveiras. É um caminho assim de uns 500 metros lá do Monte Moriá, onde está o templo. Então Jesus, muitas vezes, ele vinha, pernoitava ali na casa de Lázaro, e no dia seguinte ele ia para adorar no templo. Aquilo fez com que eles tivessem uma experiência com ele. O ladrão na cruz teve experiência com Jesus no último minuto, na última hora. Começou zombando como o outro, e de repente alguma coisa aconteceu, ele teve uma experiência. Ele olha para Jesus, ele percebe que ali estava o Filho de Deus. E na sua manifestação mais caquética, mais fraca, mais despido de qualquer glória, mas ele olhou para ele e disse: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Querido, eu quero dizer para você que o Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele. Não só uma, mas tem que ter a primeira. A minha primeira aconteceu num acampamento. O testemunho do Caio e da Raquel me impactou a minha vida. Mas naquele acampamento, eu me lembro, eu fui para lá e eu tinha muito ódio no coração. Eu bati em todo mundo, eu levei um monte de maços de cigarro, botei no fim da mala, levei umas garrafas de uísque. Eu nem bebi uísque, mas eu falei: vou levar porque eu quero apavorar esses crentes aqui. E a Zélia, que me convidou para ir, ela disse: tem muita moça bonita lá. Eu falei: eu vou azarar aquelas crentes. Mas no primeiro dia, eu duro de coração, começou o louvor. E de repente a Liana, quando eu morava lá em Perdizes, ela morava lá também. E eu ficava tocando violão, né? E ela chegava lá, e eu tocando o canto de Ossanha, do Baden-Powell, a música de macumbeiro, e ela falava: um dia você vai se converter. Eu falei: eu que vou te converter para o mundo. Ela falou: você vai ainda ser pastor. E hoje eu sou pastor dela. Naquele dia, ela começou a cantar: como agradecer a Jesus o que fez por mim. Meu coração foi rasgado, porque eu tinha tanta raiva no coração. Mas naquele momento eu senti o amor de Jesus pela minha vida. E ainda hoje, eu me emociono quando eu estou na sua presença. Querido, você precisa ter uma experiência com Ele. Não basta ouvir a dos outros, você tem que ter a sua. Você tem que ter uma experiência onde você vai descobrir que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele tem um plano para a sua vida. E às vezes esse plano demora para acontecer, demora para se realizar. Mas não deixe de caminhar com Ele, porque Deus
ainda hoje, está à procura dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A segunda verdade que eu olho no texto é que Enoque andou com Deus. Andou em tempos difíceis. Os capítulos que antecedem Gênesis 5 falam de uma total depravação da humanidade. Mas logo em seguida Deus fala que se arrependeu de criar o mundo. Então era um tempo difícil mesmo. Porque eram tempos de prosperidade. Na verdade, tem pessoas que começam muito bem, mas quando vem a prosperidade, e muitas vezes a prosperidade é a maneira que o diabo usa para te afastar de Deus. Porque quando todo mundo está lá embaixo, no fundo do poço, todo mundo busca Deus. Mas quando começa a ganhar dinheiro, começa a ter oportunidades na vida, se esquece de Deus. Então eram tempos de muita prosperidade. Que pena. O amor deles pelo dinheiro os afastou ainda mais de Deus. E Deus teve que privá-los daquela bênção através do dilúvio. Enoque andou com Deus em tempos de incredulidade. E a Bíblia diz que ele andou pela fé. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no começo do capítulo 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, eu quero te desafiar a andar com Deus com fé. As coisas nem sempre dão certo, as coisas que a gente sonha nem sempre se concretizam, mas quem anda pela fé vai saber que Deus é bom e que Deus quer que você creia nele, que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. E Deus se agrada quando você anda com ele e anda pela fé. Em algum momento ele vai operar na tua vida de uma maneira que você não espera e vai fazer algo extraordinário. Amém ou não? Sabe, gente, muitos começam bem, mas desistem porque não andam pela fé. Muitos caminham por um tempo, talvez muito tempo, mas sucumbem antes do fim. Mas há aqueles que não. Há aqueles que vão até o fim. Paulo pôde dizer na sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a minha oração. Senhor, eu quero ir até o fim. Eu quero cruzar a linha, continuando a olhar para o Senhor e reconhecendo que tudo vem de Ti. Gente, a gente é só resultado da bênção de Deus. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 62. Hoje eu entrei aqui, a pessoa falou assim para mim: pastor, ali onde está aquele lugar de estacionar para os idosos. Falei: está me chamando de velho? Ela falou: não, é porque é aí o seu lugar mesmo. Aí ela quis consertar, falou: não, mas agora as pessoas estão vivendo mais. Então as pessoas podem viver até 90, 100, você é um menino. Mas eu me alegro porque eu gastei a minha vida vivendo para Deus, com muitos erros, com muitos defeitos, pecados, mas sempre andando em direção a Deus. Enoque andou com Deus 300 anos, irmãos, não foram 300 dias. Foram 300 anos. E Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Deixa eu dizer algo para você. Os vencedores são aqueles que permanecem. São aqueles que perseveram. Não são os mais talentosos muitas vezes, não são os mais competentes, são os mais resilientes. E você anda com Deus, e cada vez que você anda mais com Deus, mais Deus ele vai se revelando, e aquilo se torna uma atração tão poderosa, que você não consegue pensar a sua vida sem Deus. Por isso que eu chorei muito quando a gente estava cantando. Eu nem me lembrava mais dessa canção, mas ela é muito linda, né? Eu não quero viver em outro lugar. Eu não sei viver em outro lugar que não seja os santos dos santos.
Enoque andou com Deus num tempo de inadequação. Aliás, eu acho que todo tempo ser crente é inadequado. Porque a fé, ela é inadequada para esse mundo. Noé enfrentou zombaria. Jesus enfrentou o ódio dos fariseus e dos poderosos. Não é isso? A fé também é antiquada no nosso tempo. Hoje em dia tem gente querendo fazer releitura da Bíblia, modificar a Bíblia. Tem gente trazendo mensagem coaching para dentro da igreja. É assim, a fé pura e simples, a fé em Deus, na sua palavra, a fé na cruz, ela é inadequada. Por quê? Porque ela gera o sentimento de impacto, a necessidade de arrependimento, de mudança de direção. Ela não gera o conforto num primeiro momento. Mas Enoque continuou andando com Deus. E foi andando com Deus até que Deus o levasse. Você sabe qual era a profissão de Enoque? Eu também não. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele andou com Deus. Isso importa. A terceira verdade que a gente vê aqui é que Enoque andou com Deus no mundo real. Ainda que ele tenha tido uma experiência sobrenatural, né? Ele saiu de uma dimensão e foi para outra. Ele viveu no mundo real. Ele teve filhos, ele trabalhou, ele amou, mas em tudo isso ele andou com Deus. Ele não se tornou um ermitão. Agora eu vou me santificar, eu vou para a montanha, não quero mais ter contato com o mundo. Não. Ele construiu um lar. Ele cuidou dos seus filhos, trabalhou pelo seu sustento e viveu no seu tempo. A caminhada de Enoque, gente, não foi extraordinária porque ele foi um herói, mas porque ele foi um exemplo. É lindo isso, né? O chamado de Enoque não foi para o palácio, como foi Moisés, nem para as muralhas de Jericó, como foi Josué. O chamado de Enoque foi para a sua casa. Por isso que ele é como eu e você. Mas em tudo isso, ele foi andando com Deus. Eu queria dizer para você que o chamado do cristão não é um chamado somente para fazer coisas extraordinárias. Mas na maioria das vezes é o chamado para fazer coisas comuns, de maneira extraordinária. Às vezes a gente pensa que Deus só vai nos abençoar se a gente tiver muito holofote, ou estiver realizando coisas grandiosas. Eu tenho ovelhas, para quem eu prego todos os domingos, que eu tenho a certeza absoluta que no céu eu só vou ver de binóculo. Porque são muito crentes. Ainda que suas vidas sejam vidas comuns. Quarta verdade que eu quero trazer aqui para vocês é que Enoque andou com Deus. Diga, com Deus. E eu acho que é muito importante refletir sobre isso, porque a Bíblia fala de várias maneiras como nós podemos caminhar em relação a Deus. Existem aquelas pessoas que andam após Deus. Parece que estão a vida inteira procurando a Deus e nunca acham. Tem muita gente que você prega e a pessoa vem, pastor, como é que eu faço para encontrar Deus? Olha, eu estou fazendo isso, mas eu nunca encontrei, querido. Ele veio até nós. Basta abrir o coração, Ele está aqui hoje. E nesse momento agora, Ele quer ter um encontro com você. Você não tem que correr atrás dEle, Ele veio até você. Outras pessoas acham que Deus é muito demorado, então não esperam por Deus, vão na frente dele. Você conhece aquele tipo de gente que primeiro faz a coisa, depois fala, Deus, meu negócio está quebrando, me ajuda, abençoa. Não, querido, você perguntou se era para fazer? Você foi indo na frente e depois quer que Deus abençoe uma coisa que Ele não tinha como propósito? Você se esquece do que aconteceu com Saul? Saul sabia que para ir para a guerra eles precisavam ofertar a Deus um sacrifício. E Samuel falou, olha,
Você espere por mim até tal dia, porque no final do dia eu virei para o sacrifício. E chegou o dia do sacrifício, ainda Samuel não havia chegado, e ele se antecipou por causa da pressão do povo, e ofertou o sacrifício sem ter essa autorização, e por isso perdeu a sua bênção. Então tem muita gente que bate a cabeça na vida porque está sempre querendo ir na frente de Deus e Deus se torna só uma adjacência. Não pede a Deus direção, os seus sonhos não coloca na presença de Deus para ver se são os sonhos de Deus. Enoque não. Aliás, hoje em dia tem aqueles que andam para longe de Deus, né? E a Bíblia chama isso de apostasia. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Enoque andou com Deus. Diga assim: eu quero, como Enoque, andar com Deus. Mas Jesus diz que existe um nível ainda mais profundo de comunhão. Lá em João capítulo 15, versículo 4, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta palavra permanecer é uma palavra que é mal traduzida. No verbo grego, meno, é literalmente habitar, morar. Só que não é somente habitar e morar, é mais que isso. Eu posso estar presencialmente nesse lugar, eu posso botar uma estaca aqui nesse púlpito, e a estaca nunca será o púlpito. Esse meno aqui significa estar entranhado. Jesus usa a figura da videira. Ele está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Agora, se você fizer um teste de DNA no tronco da videira e um teste de DNA nos ramos da videira, é o mesmo DNA. Então isso significa que quanto mais que a gente vai andando com Deus, a natureza dele vai tomando controle e a nossa natureza humana vai ficando mais fraca e a natureza de Deus vai se tornando mais forte. E a Bíblia diz que um dia, porque nós o veremos como ele é, seremos como ele é, seremos transformados. A Bíblia diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados deste corpo incorruptível num corpo incorruptível, à semelhança do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Isso merece, meu irmão. Esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele é um relacionamento onde nós entendemos e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Jesus sempre disse: as palavras que eu falo não são minhas palavras, mas do meu Pai que está nos céus. As obras que eu faço não são as minhas obras, mas são as obras do meu Pai que está nos céus. E a intimidade com Deus nos faz reconhecer que não é por nossa causa, é por causa dele. É Deus que opera, querido, cada um no seu quadrado. Mas todo mundo pode ser parecido com Jesus a ponto de impactar a vida de alguém. Quantos de vocês querem, mais do que andar com ele, querem fazer parte dele? Quantos de vocês querem ser transformados no seu DNA interior para parecerem mais com Jesus? Enoque andou com Deus. E nós temos Deus habitando dentro de nós. Jesus disse para os discípulos: eu tenho que ir, mas eu enviarei um outro Consolador. Aquela palavra ali é alos, outro da mesma espécie. Diferente de héteros, que é outro de uma espécie diferente. Eu mandarei um outro Consolador, que já habita convosco, mas estará dentro de vós, o Espírito Santo da verdade. Igreja, eu creio que nós estamos vivendo o pior momento na história da humanidade.
mas ao mesmo tempo estamos vivendo o melhor momento. Porque nunca tivemos uma porta tão gigantesca, nunca tivemos tanto conhecimento, nunca tivemos como nós agora, a presença do Espírito Santo habitando em nós já há 2000 anos, mas cada vez mais revelando, e está chegando a hora em que nós, como Enoque, que estamos andando com Deus, de repente não mais estaremos aqui, porque seremos trasladados. Amém, igreja? Glória a Deus, dá uma salva de palmas, glorifica a Deus, diga glória a Deus. E a última verdade que eu quero falar para a igreja é que Enoque representa a igreja da última geração. A igreja que vai ser arrebatada. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Queridos, eu sou um estudioso desse tema há 40 anos. Nunca, em nenhum tempo, todos os sinais que Jesus falou acontecem todos ao mesmo tempo. E até mesmo o sinal de que pessoas vão zombar da volta de Jesus está se cumprindo. Porque o apóstolo Pedro falou, olha, muitos escarnecedores vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais existiam, já falava disso, e no entanto nada mudou. Pedro está falando disso há 2000 anos. Mas quando você estuda as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, você olha para o lado e fala, meu Deus, está acontecendo tudo agora. Então, querido, eu quero te dizer, este é o momento de andar com Deus. Porque aqueles que estiverem andando com Deus, quando chegar a hora do toque da trombeta, serão trasladados. Esta é uma igreja para quem Deus se revela. Eu fico imaginando como tem crentes que leem a Bíblia e ainda assim preferem acreditar que isso não vai acontecer. Judas 1,14 diz, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Amós 3,7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus já está falando. Quantos aqui desejam estar presentes na vinda de Jesus? Este é um anelo, é um desejo que Deus espera que o crente tenha. Por que ele nunca revelou a data? Porque você já imaginou o cara vivendo no ano 300, vai vir no ano 2029. Não estou dizendo que é isso, tá? Isso aqui é um chute. O cara fala, então não é para a minha geração. Em todas as gerações, Deus permitiu que as pessoas crescem, que poderia ser na nossa. Isso quer dizer que talvez eu morra e ele não tenha voltado ainda. Mas no dia que tocar a trombeta, mesmo se eu tiver morrido, eu vou subir primeiro. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, querido. E a Bíblia diz que ele já não era, porque Deus o tomou. Toda a vida de Enoque foi transformada por essa revelação. Ele viu primeiro o dilúvio, viu a restauração, mas viu o dia que o Senhor viria para estabelecer o seu reinado no mundo. E a partir daí começou a andar com Deus, para nunca mais parar. E eu fico pensando, né? Qual é a característica de um cristão que está pronto para a vinda de Jesus? É a característica de alguém que reconhece cada vez mais que não merece. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Ainda hoje, eu falo para Deus, eu não consigo entender o que o Senhor faz na minha vida. Não consigo. Eu não merecia antes,
não mereço hoje e nunca vou merecer. Por isso que lá nos céus, quando nós estivermos andando nas ruas de ouro, quando a gente estiver na presença da glória, só vai haver lugar para uma adoração. Ninguém vai chegar lá, eu estou aqui, olha o que eu fiz, olha quantas vidas eu ganhei. Não. O que vai contar é o seu amor por Ele. É como você deseja andar com Ele, porque tudo se resume em amor. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, operante, a igreja do primeiro século, fazia tudo direito. E Jesus, entanto, quando fala com essa igreja, fala: olha, vocês fazem isso que é bom, fazem isso que é bom, só tem uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. E eu agradeço a Deus, porque com 43 anos de conversão, eu continuo amando a Jesus, igual o primeiro dia que Ele me alcançou. Então, igreja Manaim, vocês estão fazendo uma obra linda. Seus pastores são honrados. Sua equipe de louvor é maravilhosa. Gente que pode estar tocando com os melhores aí fora, mas estão tocando aqui para Deus. Nunca se esqueçam, isso aqui é um treinamento, é um ensaio. Quando você dá o melhor para Deus aqui, é porque você está se preparando para dar o melhor lá. Uma coisa eu quero falar para terminar essa palavra: Deus é fiel. Não existe essa coisa de Deus para uns ter uma bênção, para outros ter uma vida destruída, miserável. Anda com Deus, vai haver momentos bons, momentos difíceis, vai haver momentos de perdas, vai haver momentos de traições, vai haver momentos de todo tipo, mas ande com Deus, porque você vai experimentar e vai ter nos seus lábios um hino de louvor ao nosso Deus, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, e aqueles que andam com o Senhor hão de ser abençoados. É o salmo que o Caio falou: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Pois do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e te irás bem. Eu quero declarar, igreja Manaim, vocês são um farol neste tempo, nesta geração, neste lugar. Não porque vocês estão num prédio lindo, mas porque o mais lindo desse lugar são as vidas que Deus transformou aqui. Que lindo ver o testemunho desta jovem, né, que está ministrando com tanta unção, dizer que nasceu aqui nesse lugar de novo. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos. Tito capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Feche os seus olhos, querido. Ele disse que Ele vem. Então Ele vem. Prepare-se para esse encontro a cada dia da sua vida. Aquelas áreas que você sabe que ainda não conseguiu vencer, diga para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero viver para te agradar. Talvez você esteja distante. Talvez esteja frio. Talvez esteja cansado de esperar. E o Senhor te diz: fica firme. Continua me buscando. Porque eu conheço o teu coração.
E o Senhor está me dizendo que Ele te ama. E Ele quer se manifestar na tua vida todos os dias. E Pai, eu oro por esta igreja. Eu oro para que seja uma igreja onde os teus filhos tenham um testemunho para dar, de amor, de serviço para a tua glória. Senhor, o Senhor distribui para cada um de nós dons, recursos, oportunidades, portas abertas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para a tua glória, para a tua honra. Senhor, nós queremos ser como Enoque e andar contigo nesta geração de zombaria, de incredulidade, de rebelião, de frieza. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Queremos te pedir que o fogo continue a queimar dentro de nós. Ó Deus, Senhor, queremos rasgar o nosso coração e nos humilhar na tua presença, Senhor, porque hoje estamos vivendo num tempo de tanta heresia, onde muitos estão trazendo glória para si, querendo dar para os homens ensinamentos como eles serão bem-sucedidos na sua própria força, no seu próprio talento. Senhor, é por tua graça, é por tua misericórdia, Senhor, a tua graça se manifestou salvadora a todos os homens, a minha vida. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus, obrigado pelo teu Espírito, obrigado, Senhor, pela tua promessa, que não volta vazia, Senhor. E nós estamos aqui, neste domingo que celebramos o nascimento desta igreja, para dizer que o Senhor já sabia desde a eternidade. E nós somos somente os instrumentos, mas a glória é tua. Querido, se você entrou aqui nesta manhã e você precisa de uma experiência com Jesus, seja humilde, levante a sua mão. Eu quero te convidar a fazer uma entrega a Ele hoje. Levante a sua mão. Senhor, graças a Deus por estas vidas que estão te buscando. Fica de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, diga: eu sei que alguns de vocês já são crentes, mas querem uma experiência contigo. Então diga assim: Senhor Deus, muitas vezes eu acreditei que o Senhor não tivesse algo grande para mim. Mas hoje eu entendi que o grande para mim é a tua presença. É andar contigo. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo em todos os momentos da minha vida. Na hora da alegria e na hora da tristeza. Na hora da vitória e na hora da dor. Mas eu quero que a minha vida seja marcada por uma experiência verdadeira. E eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!